bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor, a quem está aqui presencialmente, aos que nos assistem pelo Facebook, todos muito bem-vindos. Então, na noite de hoje, antes de tudo, vamos pedindo para desligar os nossos celulares, vamos deixar desligado, nem o WhatsApp, nenhum barulhinho, não está? Está muito baixo? Então, novamente, boa noite a todos. Probleminhas técnicos. Todos muito bem-vindos. Inicialmente, vamos pedir para deixar os nossos celulares desligados, nem no vibracal, porque senão fica fazendo aquele barulhinho e a curiosidade vem, né? Poucos minutos aí, 45 minutos, 50 minutos. Vamos nos ligar somente a Deus nesse momento. Então, alguns avisos da noite de hoje. Primeiramente, vamos falar um pouquinho das nossas cestas básicas. Nesse final de ano, nós temos a nossa cesta de Natal e a assistência social, ela prepara para esse final de ano 3 cestas, porque é relativa a dezembro, janeiro e fevereiro, para as famílias assistidas. Então, nós pedimos qualquer colaboração, seja num item, 2, numa cesta inteira. Se não puder trazer o item, também pode ser feito diretamente na livraria em espécie. Toda ajuda é muito bem-vinda. Então, lá na entrada, nós temos a sacolinha de Natal. Quem puder levar uma, se puder levar também para a família poder ajudar, que às vezes tem aquele familiar que não frequenta, mas nessa época do ano gosta de ajudar, né? Então, vamos fazer uma corrente de ajuda para que possamos conseguir todas as cestas para essas famílias estarem abastecidas até fevereiro. Às vezes, uma única cesta alimenta ali durante o mês uma família de 3, 4 pessoas, né? Então, vamos ajudar da maneira que nos for possível. Se não puder, faça uma prece, porque a prece vai fortalecer e ajudar a que outras pessoas venham colaborar. Hoje, como é sexta-feira, a nossa equipe dos Mestre Cucas aqui da Casa de Paz e Amor sempre prepara um prato, né? E na noite de hoje, eles prepararam o cassoulet, um nome chique, né? Que é uma feijoada feita com feijão branco, não é? É chique, nós somos chiques também, vocês pensam? Então, olha, já está à venda hoje, sábado e domingo, né? Então, quem quiser, é só passar ali que já está prontinho, levar para comer à noite, no almoço de amanhã. Então, sempre uma delícia preparada aqui pelas nossas equipes. Na noite de hoje, nós vamos ter a alegria do Alexandre fazendo a palestra para nós. Eu estarei aqui na prece inicial. No final, a Tânia fazendo as vibrações e a Solange fazendo as vibrações das águas. Então, vamos ao nosso livro de mensagem, o Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, mensagens do irmão José. A mensagem de hoje, um pouco mais. Mesmo em solo ingrato, não te canses de semear. A boa semente jamais se perde. Um dia, as condições serão propícias à sua germinação. O teu trabalho é o de semear. O da gleba é o de produzir. Cumpre com o teu dever e não alegues infertilidade do solo para cruzares o braço. Se puderes, faz um pouco mais. Aduba a terra com o suor do teu esforço redobrado. Auxilia um pouco mais quantos estejam demorando a corresponder às tuas expectativas. Às vezes, o que lhe falta é um pouco mais de carinho, atenção, amizade.
Até mesmo as plantas ficam mais viçosas quando recebem um pouco mais de sol. E do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, um trecho da parábola do semeador. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. E assim, queridos irmãos, vamos nesse momento acalmando os nossos corações, deixando lá fora os problemas do dia a dia. Vamos nesse momento nos ligando. Vamos nos ligando primeiramente a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso amigão, aos mentores dessa casa bendita, ao nosso mentor individual. Agradecidos estamos, Senhor, por mais uma oportunidade de sermos acolhidos nessa tua casa. Senhor, esteja conosco em cada momento dessa noite, em todos os momentos de nossa vida. Que possamos estar com os nossos ouvidos abertos a ouvir, a entender cada ensinamento que aqui será passado. E que possamos levá-lo no dia a dia, dentro dos nossos lares, do nosso trabalho e em nosso viver e conviver. Senhor Jesus, abençoe ao Alexandre, que com tanto carinho preparou essa palestra, para que ele nos intua todos os teus ensinamentos. E assim, agradecidos por tantas benesses recebidos, nesse momento, abrimos os nossos corações para receber de ti toda a tua luz e todos os teus ensinamentos. Que assim seja. Ouvindo, não? Melhorou, né? Muito bom dia. Bom dia não, boa noite, né? É que eu trabalho de manhã, então eu costumava falar bom dia. Muito boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, me ilumine, possa guiar minhas palavras, que eu seja o primeiro a ouvir e praticar. Primeiramente, gostaria de agradecer toda a equipe, Raquel, Tânia e a equipe por mais esse convite. É um prazer estar aqui mais uma vez para conversarmos, trocarmos uma ideia sobre o Evangelho. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse capítulo proposto para a noite de hoje, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Parábola do Semeador. E mais uma vez nós estamos aqui para conversar sobre uma parábola de Jesus. É legal quando a gente busca entender um pouco aquilo que Jesus quis nos trazer há mais de 2000 anos, porque como já ouvimos diversas vezes, ele falava através de parábolas, através de histórias, para facilitar o recado que ele queria passar, para que naquela época, há mais de 2000 anos, como tínhamos um povo que tinha um pouquinho mais de dificuldade de entendimento, não é como hoje, que nós temos tantas informações. Então, naquela época, ele precisou, de acordo com o entendimento das pessoas daquela época, trazer e passar os seus ensinamentos através de exemplos, de parábolas, aonde ele buscava dar exemplos de acordo com os hábitos, costumes do povo daquela época. Então, a gente vai ver que ele falava muito em semear, em colher, em pesca, porque eram as atividades econômicas daquelas épocas. Eram aquilo que o pessoal conhecia naquela época. Então, é muito mais fácil deles compreenderem quando Jesus trazia esse exemplo do dia a dia, da experiência de cada um. E também a gente vai observar que em muitas dessas parábolas vai ter sempre um senhor ou alguém que está numa condição, que seria, no caso, no exemplo que ele quer trazer, Deus,
e os demais que seriam nós. E aí, ele sempre vai fazer esse exemplo de trazer a sua ideia, a sua história para nós. Apesar de ser histórias que ele coloca ali, ele está sempre querendo chamar a nossa atenção sobre algo, principalmente da lei de Deus, que foi justamente isso que ele veio trazer. Ele trouxe os seus ensinamentos pautadas na lei de Deus, que é o amor, a caridade, a justiça, o progresso. E de uma forma simples, ele não só falou, mas exemplificou como chegar até Deus, como cumprir as suas leis. E assim ele foi trazendo os seus exemplos, as suas histórias, com a intenção simplesmente de fazer com que cada um de nós assimilasse e deixasse crescer dentro de nós essa sementinha do amor de Deus, essa sementinha da lei de Deus. E uma das parábolas que ele trouxe, que nos coloca muito bem esse exemplo, é a parábola do semeador, onde ele vai contar uma história, onde ele vai trazer um semeador que saiu a semear e parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros as comeram. Outras caíram em solo pedregoso e sem raiz secaram. Outras ainda caíram entre os espinhos que as sufocaram. E algumas, enfim, caíram em terra boa e produziram frutos em abundância. Quando ele traz essa parábola, que hoje nós vamos refletir sobre ela, o que ele está querendo dizer aqui? Esse semeador, a gente pode considerar tanto Deus quanto ele mesmo, Jesus, que saiu semear, que saiu buscar os solos férteis, os solos apropriados, que pudessem receber essas sementes e deixar essas sementes germinar, crescer, florescer. Só que no caminho foi encontrando diversos tipos de solos, alguns mais apropriados, outros nem tantos. Ele trouxe esse exemplo para dizer, para mostrar para cada um de nós qual que é o estágio que nós estamos dentro desse ensinamento. O interessante é que até hoje, quando a gente lê e para refletir, nós vamos reconhecer nós mesmos em muitos desses solos, principalmente, talvez, aqueles que ainda precisam ser melhor trabalhado, melhor preparado para receber os seus ensinamentos e trabalhar dentro da lei de Deus. E aí ele faz esse convite para que cada um de nós reflita e tente entender e enxergar qual é a condição que cada um está dentro deste momento, porque seus ensinamentos até hoje continuam muito atual. Claro que nós já observamos muita evolução, observamos muito avanço, coisas que ocorriam na época, hoje já não existem mais, e outras tantas que ainda precisam ser corrigidas, ao menos hoje é discutida. Então nós temos um avanço na nossa sociedade, nós temos um avanço na humanidade, mas também sabemos que precisamos ainda caminhar mais para chegar dentro do estágio que precisamos e que Jesus nos propôs. Então, essa parábola, ela representa as diferentes formas com que recebemos a palavra divina, o Evangelho, os ensinos de amor, de fé e de caridade. Muitos de nós somos ainda o terreno à beira do caminho. Ouvimos, mas logo esquecemos. O mundo e suas distrações levam as sementes antes que elas germinem. E aí cai no primeiro exemplo do solo, no solo que a semente caiu à beira do caminho e os pássaros a comeram. Então, quem está nesse estágio é esse solo que ouviu, mas logo esqueceu. Ou seja, ele permitiu que essa semente ficasse ali de lado e logo se perdesse, não germinasse. E aí, por que muitas vezes, então, a gente é esse solo?
A gente ouve, mas não entende. Será que a gente está aberto a receber essas informações? Será em que estágio que a gente se encontra para conseguir entender, para conseguir assimilar? Será que isso realmente está nos tocando? Porque ouvir é fácil, mas o problema é assimilar aquilo que a gente ouve. Então, muitas vezes, não estamos no momento certo para entender e praticar. E acabamos sendo esse solo que deixamos a semente na beira do caminho para que os pássaros, ou seja, as preocupações do dia a dia ou o nosso desinteresse, faça com que ela se perca e não germine. Outros somos o solo pedregoso. Nos emocionamos com os ensinamentos de Jesus, mas diante das dificuldades e das provas, desanimamos, pois a fé ainda não criou raízes profundas em nosso coração. E é importante quando a gente ouve falar na fé, porque a fé, ela é talvez o ponto mais importante para que consigamos assimilar e buscar, com a nossa boa vontade, colocar em prática. Por quê? Porque, como diz aqui, os problemas do dia a dia, as preocupações, muitas vezes nós ouvimos a palavra de Jesus, ouvimos seus ensinamentos, somos tocados por Ele, só que aí a gente fica muito preso ainda nos nossos problemas mundanos, nas nossas preocupações, na correria do nosso dia a dia. E com tudo isso que acontece, com as injustiças que a gente vê, a miséria, guerra, desigualdade, ou até problemas que cada um de nós, no momento, estejamos enfrentando, isso chega a nos desanimar. E quando estamos desanimados, aí é que a gente vai perceber que ponto que está a nossa fé. Porque se a gente tem fé, dificilmente a gente vai desanimar a ponto de não conseguir colocar em prática, ou pelo menos tentar pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Porque quando nós temos fé, a gente muda completamente a forma como a gente vai se relacionar com aquele assunto. Nesse caso aqui, Deus. Se eu tenho fé na existência de Deus, se eu tenho fé na sua bondade, se eu tenho fé na sua justiça, mesmo que os problemas do mundo e até os meus problemas particulares me desanimem, me chateiem, não vai ser o suficiente para derrubar a minha fé, porque a fé já faz com que eu tenha a certeza absoluta que existe algo maior, que existe Deus que é justo e que tudo que está acontecendo nesse momento existe um porquê, ainda que não entendemos completamente o motivo, ainda que nós possamos ficarmos bem chateados, bem incomodados, não vai fazer com que a gente perca a nossa fé, a ponto de deixar de lado a nossa vontade de trabalhar a nossa reforma íntima. Porque com a fé, a gente consegue se fortalecer e caminhar. Agora, se eu não tiver fé, aí eu vou chegar um momento que eu vou falar, nossa, tudo isso que está acontecendo, legal, eu ouvi, gostei, me emocionei, me tocou, mas e aí? Cadê a justiça? Cadê Deus? Será que realmente existe? Aí vem o desânimo e aí a gente perde realmente a oportunidade de fazer com que essa semente germine. E há também os que recebem entre os espinhos, que compreendem o Evangelho, mas deixam que as preocupações com o dinheiro, com o status, com os prazeres e com a pressa do mundo abafem a voz de Deus em seu interior. Então, mais uma vez, a gente está ali na condição de entender, de se tocar, mas não conseguir fazer com que essa semente germine. Porque, mais uma vez, voltamos nossa atenção totalmente para o mundo material, sabendo que o que está aqui é passageiro, não é o que nós vamos levar quando chegar o momento de retornarmos à pátria espiritual,
Sabemos que sim, precisamos, é importante buscarmos o nosso bem-estar através do trabalho. O trabalho, ele gera progresso, precisamos ser multiplicadores desse progresso, mas o que importa aqui é de que maneira que eu estou fazendo isso. Buscando apenas os meus interesses de forma desequilibrada, de forma equivocada, e é isso que vai trazer problemas, que gera problemas. Agora, se eu conseguir entender que eu posso fazer isso, mas de forma equilibrada, também dando atenção ao meu lado espiritual, também dando atenção para que eu possa deixar essa semente que eu já ouvi, que eu já entendi, que já me tocou, criar, ser realmente, crescer dentro de mim, germinar, aí eu consigo equilibrar os dois pontos. O que eu não posso é simplesmente, mais uma vez, me deixar dominar pelos prazeres do mundo. E que muitas vezes nós fazemos isso de forma desequilibrada e buscamos muitas vezes de forma errada a maneira como nós vamos atingir nossos objetivos. Então, o que pede aqui é equilíbrio. Ninguém está dizendo que é errado buscar os bens materiais, que é errado buscar algo que seja prazeroso, mas o que nós vamos buscar é de que forma. Se eu conseguir fazer isso com equilíbrio, eu vou conseguir fazer com essa semente germinar, porque eu vou poder até usar dos recursos que eu consegui para fazer o bem. Então, os recursos que eu vou ter com responsabilidade também é uma bênção que eu vou poder usar a favor dos outros. Mas aqui está falando daquelas pessoas que, mais uma vez, se volta para a materialidade e esquece de ouvir, de sentir, de entender e praticar, que é o que muitas vezes falta para nós. A gente ouve, a gente entende, a gente muitas vezes decora, sabe falar, mas na hora dos desafios, na hora de pôr em prática, na hora de eu mostrar o que realmente eu aprendi, na hora de eu colocar realmente em prática diante dos problemas, de eu mostrar que eu já consegui caminhar, que eu já sou mais paciente, que eu já sou mais caridoso, que eu tenho empatia pelas pessoas, aí eu vou perceber que muitas vezes vou falhar, porque não permiti ainda trabalhar dentro de mim esses ensinamentos. E há, por fim, aqueles que são bom terreno, corações abertos, sinceros, perseverantes, que acolhem o ensinamento e transformam em ação, em obras, em caridade e em crescimento espiritual. E aí nós podemos listar aqui alguns companheiros que nós conhecemos, o próprio Chico Xavier, Divaldo, Madre Teresa, Gandhi, e é interessante que aqui a gente falou de dois que nem espíritação, né? Um vem mais para o catolicismo, o outro é o Gandhi, ou seja, o que prova que não existe ninguém que não possa seguir esse caminho, independentemente da sua fé. Não precisa ser só espírita, não precisa ser católico, não precisa ser qualquer um, porque isso não está exclusivamente linkado a nenhuma religião, mas está dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Então não existe aqui ninguém, nenhum de nós, que esteja impedido de colocar em prática. Basta querer, basta sentir, basta saber o que é certo e o que é errado, basta ter amor no coração, basta ter equilíbrio. Sabemos das dificuldades que estamos enfrentando, mas isso não pode chegar ao ponto de nos contaminar a ponto de fazer com que esqueçamos desse caminho, porque esses companheiros aqui que nós falamos, e poderíamos aqui falar de tantos outros, muitos deles tiveram mais dificuldades do que nós enfrentamos hoje, e venceram, porque foram persistentes, porque tiveram fé principalmente neles, sabendo que dentro deles estava ali aquela semente do bem, que eles queriam colocar para fora, que eles queriam colocar ao alcance de todos, para que eles pudessem ser luz na vida das pessoas. E eles foram. E assim, cada um de nós temos também essa possibilidade de chegar até esse estágio, tendo a fé, a perseverança e caminhando na direção correta. Então, só para
finalizarmos aqui, que o tempo já está terminando, que possamos então ser o bom terreno, aquele que ouve, compreende e pratica. Porque não basta conhecer o Evangelho, é preciso vivê-lo. Então, que Jesus possa nos envolver, possa nos abençoar, e que possamos sempre lembrarmos, quando estivermos diante de situações difíceis, que, primeiro, não devemos desanimar nunca, e sempre ter fé, acreditando que existe um porquê, acreditando num Deus maior, acreditando nos companheiros espirituais, nos nossos mentores, que se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, mesmo para aqueles que não tiverem uma mediunidade aflorada, consegue ouvir através das intuições, consegue ouvir mesmo durante a noite, ser inspirados, sempre a buscar o melhor caminho. E buscarmos sempre a leitura do Evangelho, ler sempre os ensinamentos de Jesus, que quanto mais a gente lê e reflete, mais a gente vai compreendendo. Porque o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz essa tradução das parábolas de Jesus para que a gente não interprete ao pé da letra e fique sem sentido. Por isso é importante, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ter um entendimento dessas parábolas para que fique cada vez mais claro para nós aquilo que Jesus veio trazer. Que Jesus nos abençoe. Vamos agradecer ao nosso querido Alexandre, que nos concitou a todos, a nós que estamos aqui, a quem está nos acompanhando pelas mídias virtuais, a sermos a boa semente. E para começar sendo a boa semente, iniciamos agora a última parte do nosso trabalho, onde nós aqui costumamos buscar doar um pouco de nós para o nosso planeta, para a nossa família universal. Vamos rodar a Deus, pedir a Jesus, que é o nosso cuidador, que possa ir e envolver a todos os países em guerra. Vamos pedir, já que o nosso Brasil está sediando a COP30, onde os destinos do nosso planeta estão sendo delineados para que possamos ter um clima melhor. Vamos todos os dias orar por eles, porque aqui estão praticamente todos os países. O Brasil é o coração do mundo, é a pátria do Evangelho. Vamos todos servir de boas sementes, quando se trata também, não só da semente do amor, mas a semente do amor universal. Vamos, por fim, pedir pela nossa família consanguínea, porque é ali que nós fazemos diferença. É ali que nós vamos poder amar incondicionalmente. Ama porque ama. E normalmente Deus coloca na nossa família uma ou algumas pessoas que serão nossos desafios, e que nós possamos contar com o Paz e Amor, com a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos orienta a amar incondicionalmente, a perdoar e compreender o passo de cada um e fazer a nossa parte. Assim agora, junto ao médium que se preparou e amorosamente estará à nossa disposição, abra-se para esse momento. O médium não vai lhe tocar fisicamente, mas ele amorosamente estará transmitindo para nós energias. E essas energias vão ser capturadas pelo nosso perispírito, nosso corpo espiritual, que pela proximidade física vai nos beneficiar o corpo físico igualmente. Assim, absorvendo nesse instante uma luz branca e brilhante que envolve o topo da nossa cabeça,
renova os nossos pensamentos, traz pensamentos mais positivos, pensamentos de vencermos os desafios do dia a dia. Em seguida, vamos sentir que a altura da nossa garganta, o centro de força laríngeo, um azul prateado, que possamos utilizar esse aparelho fonador para orientar, para esclarecer, para ajudar as pessoas. Que essa luz azul aí permaneça. E agora vamos buscar um róseo amoroso à altura do nosso coração, que recebemos intensamente. Um amor que vem das altas esferas espirituais. Nos envolve, retira mágoas, tristezas, aborrecimentos e nos deixa amor incondicional, nos deixa fé, nos deixa a vontade de viver um dia de cada vez, um dia de cada vez. Por fim, vamos até agora buscar um verde, que à altura do nosso estômago vai beneficiar todo o sistema gastrointestinal, fígado, vesícula biliar, pâncreas, baço, rins, suprarrenais, bexiga, órgãos reprodutores, levando assim equilíbrio para todo o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual, sentindo que o passe permanecerá conosco, porque lá fora, onde enfrentamos os nossos desafios, se fraquejarmos, que possamos lembrar desse momento e novamente sintonizarmos com o bem e levar em frente mais um dia, sendo a boa semente, conforme o Alexandre nos ensinou hoje, levando o bem aonde quer que os nossos passos nos levem, especialmente junto à nossa família. Que nós possamos ter uma noite de sono tranquila todas as noites, não esquecendo nunca de fazer uma prece, seja ao amanhecer, pedindo proteção pelo dia, ao anoitecer, pedindo sono restaurador, que nos é tão necessário, que nos é tão importante, onde temos oportunidade de estar vivenciando experiências no mundo espiritual, com o nosso anjo guardião, esse espírito que dificilmente lembramos dele para agradecer-lhe, e o fazemos agora. Na sequência, vamos junto com a nossa Solange, que vai comandar a vibração das águas. Mesmo que nós não tenhamos trazido a nossa água, vamos acompanhar com muita fé. Continuando nossa sintonia amorosa que se formou devido à palestra, devido a vibrações, devido ao nosso passe, nós vamos mentalizando amorosamente a figura de Jesus e vamos caminhando em direção a essa luz que é nosso irmão. Caminhamos, caminhamos e chegamos numa situação de natureza. Respire o ar, como é fresco. Sinta a relva embaixo dos seus pés. Olhe para Jesus. Ele sorri, leve, tranquilo, confiante, amoroso. Atrás dele uma grande cachoeira vigorosa, onde as águas caem abundantemente.
frente dele e atrás de nós, o mar. Um mar tranquilo, sereno, mas que contém muita vida na sua profundidade. Escutamos um canto lindo, tranquilizador, saudável. São os espíritos amorosos que, a serviço de Jesus, colhem todos os princípios ativos da natureza, quer seja nas cachoeiras, nas matas, nos minerais ou no fundo do mar. Sorrimos para Jesus, colhemos a sua bênção e retornamos para o paz e amor em Jesus, que agora se transforma num grande laboratório, um laboratório vivo, atuante, sob as bênçãos de Deus e coordenados por Jesus. Princípios ativos são colocados em nossas águas. Nós vamos agora colocar toda a nossa fé e nossa esperança nesse líquido e vamos tomá-lo, prescindindo de uma prece, de um trecho do Evangelho, de uma leitura edificante. Se tomamos um remédio, tomemos com essa água, porque essa água, ela se tornou agora um elixir que vai entrar na nossa corrente sanguínea, onde a semelhança sempre com o rio da vida, calmo, sereno, tranquilo e vigoroso, vai levando a todo o nosso organismo o que ele precisa para poder nos mantermos vivos, tranquilos, fazendo uma asepsia, edificando. Essa água vai agir também no nosso mental, no nosso corpo espiritual e no nosso espírito. Assim, com essa bênção que recebemos, emocionados, felizes, tranquilos, nós vamos à semelhança de toda a natureza, que quando chega ao final do dia, se alegra. Nós também nos alegramos com Deus pelo dom da vida, apesar do que esteja acontecendo. Porque através da nossa fé, como Alexandre nos falou, sabemos que é o melhor que está nos ocorrendo, que este momento é o melhor que temos. Agradecemos a Jesus por todo esse suporte, a essa casa abençoada de paz e amor em Jesus, que nos ampara, que nos acolhe e nos dá essa oportunidade do encontro semanal, da comunhão, da união de forças e pensamento, que é o nosso sustentáculo. Agradecidos ao nosso anjo guardião, os nossos guias, que desde a noite de ontem se disponibilizou para que estivéssemos aqui hoje, recebendo todo esse amparo. E vamos fazer um acordo conosco mesmos, de que possamos lembrarmos de tudo que recebemos, a palestra, a acolhida, o olhar amoroso, as bênçãos do passe, da oração, da água. E vamos pedir a Jesus coragem, ânimo e fé, para que possamos atuar durante a semana e estarmos aqui mais uma vez na próxima semana, firmes, fortes e valorosos. Que possamos retornar aos nossos lares em segurança, com o nosso coração cheio de alegria, com esperança renovada. Agradecemos a todos vocês que aqui estiveram, os internautas que nos acompanharam, e que Jesus nos abençoe a todos, e que possamos lembrarmos durante
no trajeto de nossa casa, ou agora no recolhimento do nosso lar, desses momentos, da palestra e de tudo que aqui vivemos. Graças a Deus. Até a próxima semana. Os médios têm reunião hoje, tá? Amor em Jesus.